Pronto, agora essa reunião está sendo gravada e a gente vai começar mais uma aula do curso, nesse momento, Guia Estratégico do Site que Vende, do Programa de Sucesso do Empreendedor. Vou compartilhar a minha tela e daqui a pouco a gente começa a interagir entre nós. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um instante que eu já inicio e daqui a pouquinho a gente interage um bocado. Iniciando, então, aqui o curso do Guia Estratégico do Site que Vende. Vou apresentar bastante teoria, mas vai ter um pouquinho de prática aqui, alguns conteúdos que a gente pode interagir entre a gente, conversar, discutir, tirar dúvidas. Mas, no primeiro momento, vamos passar a parte do conteúdo teórico, que é super importante. E aí, sim, a gente segue. A pergunta que a gente está aqui juntos para responder é como fazer o site vender para mim. E aí já tem um spoiler ali, uma informação super importante que a gente tem que ficar super atento, que a responsabilidade do site vender é sua gestor, é sua dono de empresa, dono de negócio, que teve a ideia de oferecer aqueles serviços ou produtos, e aí, por meio da internet, no meio digital mesmo. Então, a responsabilidade é sua e não de quem desenvolveu o site, porque, eventualmente, quem desenvolve site, ele é muito técnico, ele vai falar ali, vai conseguir fazer o serviço exclusivamente técnico de colocar o site para funcionar. Mas questões da regra de negócio, como você quer que o seu cliente receba, a informação do seu produto ou serviço, informações comerciais mesmo, uma negociação, tirar dúvidas, por meio de conteúdos no seu site, é importante que você tenha essa noção completa e plena para passar para o desenvolvedor do site. Então, aqui, a ideia não é que cada um de nós, gestores e donos de empresa de negócio, saibamos como desenvolver um site, mas que a gente tenha informação suficiente para passar para o desenvolvedor do site. Então, o site está ali anotado, escrito, para a gente não esquecer que o site é a sua presença no mundo digital. Então, esses argumentos comerciais, respostas a dúvidas frequentes dos seus clientes, não é para a pessoa te chamar no WhatsApp para você atender um a um, porque aí você não está falando de escalabilidade. O seu site está aí disponível para o Brasil todo, para o mundo inteiro, mas se você tiver que responder dúvidas frequentes, por exemplo, por meio do WhatsApp, por meio de uma mensagem, de uma ligação, de um encontro presencial, então você não está aproveitando uma oportunidade grande ali de escalabilidade do seu site, que é ele vender por conta própria. É isso que a gente tá falando aqui, vai começar a discutir pontos que são super importantes para o site vender sozinho. É claro que não é sozinho, é entre aspas ali, mas está claro que você tem que ter essa informação no seu site. O processo de vendas, talvez, aí dependendo do negócio, não é tanto o processo muito bem detalhado, muito bem definido, mas uma noção clara o suficiente para o seu cliente ver que é aquilo que ele precisa, pelo seu site, e aí sim entre em contato e tire dúvidas que eventualmente não dá para tirar por outro meio, que não tem a informação ali no site. E, deixa eu me apresentar aqui, daqui a pouquinho eu vou pedir para cada um que tiver interesse e vontade se apresentar também. Então, eu sou Anderson Duarte, eu sou o meu core business, eu vim do desenvolvimento de sistemas, então eu trabalho com isso há 13 anos, estou 13 anos no mercado aí de desenvolvimento de sistemas, e um pouquinho antes, talvez, eu já mexia com desenvolvimento de site, quem é um pouquinho mais contemporâneo a mim aí, Não vou revelar a minha idade, mas um pouquinho de idade. Vi os sites sendo criados lá no Google, pelo Blogspot, da época que nem o Wix existia, bem, um pouquinho mais antigo. Então, eu sou dessa época.
desenvolvo o site, portanto, há algum tempinho. E aí, tem uma questão que é super importante de salientar aqui, que tem o know-how técnico de desenvolvimento de site, aí a gente fala de linguagem de programação, a gente fala de estrutura, de arquitetura, coisas que dono de negócio não tem que saber. Mas tem um know-how de negócio, de empreendedor, de dono de empresa, que todo mundo aqui tem que ter, que é em relação a como eu exponho, como eu oferto da melhor forma possível meu produto ou serviço, para que do outro lado, uma pessoa que eu ainda não sei quem que é, porque é um usuário da internet que está navegando e achou meu site e tal, que ele tenha informação suficiente para ter interesse e aí sim contratar pelo site, comprar pela loja virtual, entrar em contato para, né, fazer um processo de contratação aí mais one-to-one. Então, tem tudo isso que é know-how técnico e know-how de negócio. Então, aqui vou me ater, obviamente, ao know-how de negócio, que é super importante, tem um tempinho que eu consigo falar sobre isso. Aqui tem um checklist de um site bem estruturado, não quer dizer que é uma lista findável, que não é todas as possibilidades que existem em relação a conteúdos para se ter em um site, mas é uma lista muito interessante que vale cada um de nós olhar para o nosso site, se a gente já tem site, e ticar ali o que tem no nosso site, desse checklist, o que já tem no nosso site, o que não tem, se é uma oportunidade para ter, se faz sentido para o meu público entender mais dos meus produtos ou serviços por meio dessas seções do site, páginas do site, desse checklist que a gente juntou aqui essa informação, combinou e está apresentando aqui para vocês. Então, vou parar aqui um minutinho para ver quem que tem interesse de se apresentar. É uma apresentação super rápida, só para falar nome, de onde que é, e se já tem site, né? Então, aí vamos ver quem tem interesse, é só abrir o microfone ou apertar a mãozinha ali, que aí eu vejo quem que... Clarice, olá, boa noite, por noite, favor. Tudo bom? Tudo ótimo, você? Pessoal, obrigada aí, né, por todos nós termos aí nosso tempinho, né, de estarmos sentando e conversando, né, trocando ideias. Eu sou bem a favor desse tipo de entrosamento, né, que a gente vai trazer um para o outro. Sim. Bom, vou falar rapidamente, eu sou uma pessoa que estou no segmento de idiomas já há 4 décadas, também não vou revelar a minha idade, não me preocupe com isso, não. E eu trabalho com ensino de idiomas, hoje eu sou, já aqui nos últimos 18 anos, eu sou a diretora da Land Office Idiomas, Serviço de Idiomas. Nós trabalhamos com, né, aulas, preparamos para certificações oficiais, exames, né, mais usuais, né, em todos esses idiomas, e fazemos traduções, coaching linguístico e intercâmbios de várias modalidades. Então, basicamente, esse é o nosso negócio. Logicamente que tem um monte de braços aí, né, dentro desse resumo. Nós estamos localizados em Belo Horizonte, mas atendemos o Brasil inteiro. Maravilha! E aqui, então, juntos a gente vai discutir, conversar e aprender um pouquinho mais sobre site, e aí voltando para esse viés de negócio que é super importante para a gente que é empreendedor, empresário. Que joia, Clarice, muito obrigado. Mais alguém gostaria de se apresentar, comentar um pouquinho? Olá, boa noite, Anderson, boa noite, Pedro. Eu sou o Pedro, né, do Estúdio Joaquim Pô, trabalho com desenvolvimento de identidades visuais e site é uma coisa que eu tenho bastante interesse, você sabe, e estou aqui para aprender um pouquinho contigo. E a gente conversar bastante e tirar dúvidas entre nós mesmos aí sobre desenvolvimento de site. Coisa boa, Pedro. Bacana. Mais alguém gostaria de se apresentar um pouquinho? Não, podemos seguir então. Daí, então, aqui nesse checklist, o que é, né, voltando nessa questão, o que é importante salientar aqui?
um site não precisa necessariamente ter todas essas seções, páginas, tipos de conteúdo. Mas vale a gente lembrar, olhar para o nosso público-alvo e ver se esse item do checklist faz sentido para ele decidir comprar o nosso produto ou serviço. Então, por exemplo, trabalho com fotografia, sou fotógrafo de casamentos. Tá, então galeria de fotos, que é o quarto item ali, talvez é o mais importante do meu site. Mas a história da empresa, ou a minha história, quem somos ou quem sou eu, pode dar um ar humanizado para aquela marca. Então, mostra quem sou eu por trás do profissional, né? Vantagens e diferenciais praticamente todos os prestadores de serviço precisam ter essa informação clara. E aí, volto numa questão que eu sempre comento em alguns outros momentos, que preço não deveria ser o principal diferencial, vantagem da sua empresa, do seu negócio. Porque, né, quem é pequenininho, quem está em expansão, crescendo, se focar em preço, provavelmente uma empresa um pouquinho maior, mais estruturada, com mais tempo de mercado, vai te engolir porque ele consegue abaixar mais o preço e ter margem mesmo assim, porque ele está mais tempo no mercado, ele tem mais clientes, ele tem mais nome. Então, tem que atentar para vantagens diferenciais que provavelmente todo tipo de serviço, né, prestador de serviço tem. Mas tem outras informações ali, outros itens desse checklist, então vale depois, esse curso vai estar disponível para vocês, em formato de vídeo, né, depois, mas vale reler essa lista do checklist de um site bem estruturado e ticar o que você já tem no seu site, ou, se você ainda não tem um site, o que faz sentido para você ter e comentar lá com o desenvolvedor do site, e o que não tem, pensar ali se é alguma coisa para melhorar. E aí tem dados estatísticos, e a fonte está ali embaixo, não sei se dá para ler tão bem, mas eu posso comentar aqui, que 58% de empresas têm site no ano de 2021, há 2 anos atrás, né? Isso é uma informação da TI Insight. E a Global State of Multichannel Customer Service fala que 90% das pessoas pesquisam na internet antes de comprar qualquer produto ou serviço. E aí a gente volta para a gente mesmo, quando que a gente vai contratar um produto ou serviço, comprar um produto ou contratar um serviço, a gente vai no Google, por exemplo, para comprar, para contratar, para orçar? Vai. Então, possivelmente, o nosso cliente também vai. E aí, né, um dado estatístico mostrando que 90% das pessoas fazem, e ali 4 bilhões de buscas diariamente no Google. Ah, mas rede social é importante? Aí tem, né, a gente vai ter um curso específico focado em redes sociais, é super importante. Mas a gente, enquanto consumidores, nós vamos na rede social para procurar um produto ou serviço para contratar? Não sei. Seu cliente possivelmente vai? Você tem que entender o seu cliente, saber, né, conhecer muito bem seu público-alvo, para saber se é lá que ele vai contratar, ou se é lá que ele vai confirmar a autoridade, comprovar a eficácia daquele produto ou serviço. Então, é importante por causa disso. Então, é super necessário entender o seu público-alvo e saber onde que ele vai buscar produto ou serviço. Ah, é porta a porta. É um negócio um pouco mais tradicional que ainda não está tão digitalizado assim e é porta a porta. Então tá, então vamos focar lá no porta a porta para fazer essa presença, aí no caso não digital, né? E o site serve para fazer marketing. Então, a importância dele para a gente, eu já falei da escalabilidade, é ter um site que aparece para o Brasil todo, para o mundo inteiro, e consegue mostrar a sua marca, o seu produto e serviços. Além disso, além da possibilidade de escalar as vendas e atingir Brasil, mundo inteiro, sem você precisar atender pessoalmente cada um dos possíveis clientes, porque as informações já estão lá no seu site, voltando lá no checklist, também tem a facilidade de que o site registra informações dos visitantes. Então, quando você vai fazer uma campanha de e-mail marketing para um público, né, frio ou morno, o site serve para registrar quem saiu do e-mail e foi para o site ver mais informações.
Então, tem o tal do cookie, que registra, né, informações do usuário. Aí é um pouquinho mais tecniquez, mas tem um recurso técnico que registra como as pessoas estão acessando seu site, quanto tempo ficaram. Aí está aí o Google Analytics para a gente conseguir analisar também, entender quanto tempo as pessoas ficam em cada página, quais páginas estão sendo mais acessadas, de onde que as pessoas estão vindo. Então, o Google Analytics é uma plataforma gratuita, para quem não conhece, super enorme de recursos, que traz a informação, que você lendo, né, sabendo ler os dados, traz informações super relevantes de onde que eu foco esforços para o meu site ser melhor, ser mais visto, ser mais encontrado, ou fechar mais vendas. Então, campanha de e-mail marketing pode levar para o seu site, por isso é super importante. Anúncio. Anúncio é super necessário ter o site, porque o anúncio do Google, das redes sociais, podem ir para o site, e no caso do Google, tem que ir para o site, para que a pessoa tenha mais informações e decida contratar o serviço, comprar o produto. Então, não tem tanta forma diferente de fazer. É quase que mais do que obrigação ter o site para fazer campanha. Tem outras possibilidades, mas o site é muito necessário. O WhatsApp, para, né, você divulga o seu site, e aí tem o WhatsApp, ou as pessoas saem do seu WhatsApp, já tem um contato com você, e tem mais informações, ou comprovam a sua, né, qualidade, autoridade, por meio do conteúdo do seu site, ou o contrário, a pessoa está lá no Google, encontrou o seu site, né, tem uma forma de contato que é o WhatsApp, e sai do seu site e vai para o WhatsApp. Então, super necessário para campanhas de marketing. E na internet, a sua empresa é do tamanho que ela quiser. Você pode ser do tamanho de uma empresa Americanas da vida, se você vende produtos, ou de uma empresa grande de consultoria e gestão, né, em relação a serviços, porque na internet, o seu conteúdo, a qualidade do que você cria e coloca lá no seu site, pode fazer as pessoas chegarem até o seu site e não nessas empresas tão grandes assim, de tanto tempo no mercado. É claro que empresas muito bem estruturadas provavelmente têm um pensamento muito voltado para o site traz retorno positivo. Então, vou fazer estratégias, né, para que o site seja mais encontrado ou feche mais vendas. Mas a gente que está crescendo, que está em expansão, também temos que focar ali em ter um site, e aí volto na escalabilidade ali dos milhões de usuários. É mais barato ter um site do que um ponto físico, isso né? Às vezes a gente nem tem ponto físico, mas já imagina quanto custa um aluguel de um espaço. Né? O site não custa provavelmente nem um décimo disso, dependendo, né? Então é muito mais barato e tem muito mais possibilidade de encontrar clientes, de receber clientes no seu site. E pode promover relacionamento. Aí é uma questão de você ter uma estratégia de promover relacionamento por meio do site. Então, o site, ele pode ser estático. Tem só a informação do seu produto ou serviço e acabou. Não tem mais nada. Você atualiza ele uma vez a cada 5 anos. Ok, não é a melhor estratégia, mas ok. Mas o site pode ser atualizado o suficiente para quando você tiver uma campanha comercial de algum produto ou serviço, você divulgar isso por meio do site. Escrever conteúdos sobre esses produtos ou serviços no seu site, no seu blog. E aquilo vai atrair mais pessoas que estão interessadas naquele tipo de assunto, que estão pesquisando lá no Google. Então, pode promover relacionamento por meio de conteúdo, tutorial, dicas, cursos. Você pode estar ali tendo contato com o seu atual cliente e falar, você aproveita que a gente já tem um relacionamento comercial de cliente, acesse meu site que saiu um conteúdo novo aqui sobre vendas para pessoas físicas. Sei lá, então você pode ter, é interessante que tenha conteúdos que façam o seu cliente ter vontade de ir lá no site. Isso é relacionamento também. E aí, seguindo, uma coisa que é um pouquinho mais técnico, mas eventualmente a gente entende um pouquinho mais, que é sobre domínio.com.br, que é o nome do nosso site, e a hospedagem, que é onde ele está alocado, né? Onde ele está fisicamente
para num host, né, numa empresa de hospedagem, HostGator, Hosting, tem outras. A gente, né, nós somos empresa de hospedagem também, por meio da parceria com a HostGator. O que vale a gente pensar em relação a domínio.com.br e a hospedagem? Domínio, o nome, ele tem que ser uma forma fácil do seu cliente acessar, chegar até o seu site. Se for um nome extremamente complexo, difícil, que você tem que soletrar para ele conseguir digitar e acessar o seu site, provavelmente ele vai errar, vai cair no seu concorrente, não vai te encontrar, vai te perguntar mais vezes. Bom, tem formas de facilitar isso, que é você mandar o link direto para ele, mas às vezes você está na rua conversando com alguém, com um possível cliente ou com um colega, e você fala o endereço do seu site e é um nome difícil até de lembrar. Então, muito provavelmente, ele não vai nunca mais, né, tentar entrar no seu site. Então, domínio é um nome. E aí, você pode ter quantos nomes você quiser. Você compra o domínio e podem ser quantos você quiser que estejam disponíveis para serem comprados. E a hospedagem, o que vale ressaltar em relação à hospedagem é que hospedagem boa quer dizer que o seu site é mais rápido. E site mais rápido traz mais clientes, traz mais visitantes, traz mais usuários. Por que isso? O Google, inclusive, tem uma estatística que um site ele tem que abrir em 3 segundos. E muito provavelmente a gente, enquanto usuário, acessa um site e ele demora demais, você fecha o site e volta a pesquisar outro site que tem aquilo que você está precisando, porque aquele demorou demais e não foi interessante. Essa estatística do Google, não coloquei ela aqui, mas ela diz que esses sites que abrem mais rápido, e nessa média de 3 segundos, né, eles atraem mais usuários. Inclusive, o Google ranqueia, coloca no topo sites que abrem mais rápido ao invés de sites que são lentos. O site pode ser maravilhoso de conteúdo, pode ser recheado de conteúdo rico. Se demora a abrir, o Google ranqueia, coloca o seu site lá no finalzinho da pesquisa das pessoas, dos usuários que estão pesquisando na internet. Então, é super importante? É óbvio, porque a gente quer que o nosso site esteja lá no primeiro lugarzinho, na primeira posição. E uma das estratégias, uma das técnicas, uma das formas de estar nas primeiras posições, ou na primeira posição, é ter um site rápido. Tem outras questões, obviamente, as variáveis do Google são infinitas não, mas são muitas, mas uma delas é essa e se relaciona exclusivamente à hospedagem. Então, vamos seguir. Landing page é um tipo de site diferente. É um tipo de site ou uma página do seu site que é focada em conversão, em venda. Então, você pode ter um site imenso. Você pode prestar um tanto de serviço, oferecer um tanto de serviço para o mercado. A landing page é quando você pega um serviço específico ou uma campanha comercial específica e cria uma página detalhada para aquela campanha, para aquele serviço. E aqui tem outro checklist, a gente gosta de checklist, mostrando quais são os principais tipos de conteúdos que são importantes ter numa landing page para chamar a atenção da pessoa. Então, a gente já viu, provavelmente, um curso de aprenda qualquer coisa. E aí você clica e você vai para uma página que tem um formuláriozinho no canto, que tem informações como chamadas, como vídeos, depoimentos, uma descrição muito clara e precisa sobre aquele curso, produto ou serviço. Isso é uma landing page porque ela é focada em você. O objetivo principal dela, de existir, é você preencher um formulário, é você fazer alguma ação de conversão, entrar em contato, comprar. Então, isso é uma landing page. E aí, qualquer empresa, qualquer negócio que tenha diversos serviços ou produtos, pode ter uma landing page específica, e aqui alguns itens que são importantes de terem, que, por exemplo,
usar frases curtas e de fácil compreensão. Landing page não é textão, não é conteúdo imenso, pode ter vários conteúdos pequenos, curtos, que sempre levam à conversão. Então, aqui, normalmente, a gente fala de frases curtas e de fácil compreensão. Uma descrição muito bem feita. Esse quinto item aqui, fale de benefícios, não de funcionalidades, é algo super importante, mas nem sempre a gente consegue aplicar. Muito provavelmente, quando a gente vai falar de um produto ou serviço, a gente fala do que ele faz, e não do quão bom é para a vida da pessoa, o que vai facilitar na vida da pessoa, como ela vai ser depois de usar aquele produto, comprar aquele serviço. Isso é benefício. E, às vezes, é tão interessante falar de benefícios, ou mais interessante falar de benefícios do que de funcionalidades, porque, de certa forma, você se diferencia do seu concorrente. Por exemplo, vou comprar um celular. Tá bom, o celular tem uma câmera de 12 megapixels. Tá, tem um tanto de celular que tem câmera de 12 megapixels. Mas, pegar essa funcionalidade, câmera de 12 megapixels, e transformar em uma fala do tipo fotos de altíssima qualidade, melhor do que isso, talvez, você vai registrar momentos incríveis, independente do dia ou da noite. Isso, de certa forma, são falas que levam para o lado de benefícios e não de funcionalidades. Quantos megapixels, provavelmente, você vai bater ali no seu concorrente e a pessoa vai, né, comparar exclusivamente a funcionalidade. Mas o benefício pode, inclusive, levar para um lado muito mais emocional do que racional, e aí, por causa do emocional, você ganha aquela venda. Então, super válido. E o formulário de inscrição compra interesse faz parte de landing page. E aí, adequado à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é necessário demais, obrigação de todo site, independente se é landing page ou não, estar adequado à LGPD. E também vai ser assunto para um próximo curso, que aí vem um pouco de jurisdiquês. Mas a gente, enquanto donos de negócio, empreendedores, também temos que saber o básico de LGPD. E aí, seguindo, Patrícia Carvalho. Bom que eu tomo um golinho d'água. Você quer comentar alguma coisa com a gente? Eu quero fazer uma pergunta. Boa noite, gente. Boa noite. Eu queria saber sobre tipos de landing pages. Né? Eu sou jornalista, eu faço landing pages, mas é algo muito intuitivo, assim, porque eu nunca fiz aquela pesquisa rápida, né? No Google, mas eu não sou especialista em landing pages, mas estou querendo aprender. E aí eu queria saber se tem tipos, né? O que você quer dizer como tipos? Formas diferentes de fazer uma landing page? Não. O que seria tipos para você, no seu entendimento? Algo mais voltado para vendas, algo mais voltado para... Não sei se seria tipos, né, o nome, mas assim, algo mais informativo, algo, de repente, para comprar realmente um curso, uma coisa assim. Não sei se é tipos o nome. Tá bom. O foco de landing page é vender. Então, por exemplo, você tem algum curso específico que você vende? Algum serviço que você trabalho para oferece? empresas com marketing digital, então eu vendo os cursos delas, não o meu. Perfeito. Tá. Na construção da landing page, então, muito provavelmente, e aí focando na venda, você tem informações, conteúdos que vão exatamente para o lado da venda. Então, não é muito conteúdo institucional sobre a empresa, missão, visão, valores. Isso não cabe numa landing page, porque isso provavelmente não vende. Você está perdendo espaço se usar isso, missão, visão, valores, o institucional, história da empresa. Isso não vende assim tão diretamente. Pode vender indiretamente, pode vender a longo prazo, mas não diretamente. E o foco da landing page é vender. Então, assim, é descrição sobre o serviço, descrição sobre o curso, quais as vantagens diferenciais que esse curso tem em relação a qualquer outro do mercado, depoimentos de pessoas que já fizeram o curso, que já compraram o serviço e se beneficiaram e viram que vale a pena. Isso incentiva a pessoa que caiu naquela página, naquela landing page, a ou saber mais, ou procurar, ou ter interesse, ou efetivamente comprar. Então,
são conteúdos que são voltados para a venda. Se tiver algum conteúdo que é muito educativo, dicas sobre, tutorial sobre, isso não cabe na landing page. Landing page é venda de algum produto ou serviço. É bem direto, sabe? Ok, obrigada. Nada, imagina. E aqui, então, a gente tem, aí focando um pouquinho mais, talvez, em estrutura, ou generalizando para a estrutura, não sei. Para a estrutura de um site, a gente tem que olhar para o lado visual do site. Então, se a gente for falar de um site que é focado em venda, uma landing page, um site institucional, um hot site, que é focado numa campanha específica, que tem o conteúdo textual, vídeo, mas o visual não é atrativo, isso muito provavelmente faz o usuário que está ali vendo aquele site perder interesse, não ver tanta qualidade, não está tão propício a mostrar que tem interesse para adquirir aquele produto ou serviço. Então, a parte visual é super importante. E aí a gente não precisa, pode investir sim em design de site para fazer um design específico para o seu negócio. Mas, né, às vezes a gente não tem toda essa possibilidade financeira. Então, aqui, 6 sites grátis para baixar imagem, ícone, vídeo, e né, tem, todos eles são grátis mesmo, alguns exigem você fazer uma conta, né, o básico de fazer uma conta, mas você consegue baixar a imagem e, óbvio que tem direitos autorais, então alguns desses sites você tem que mencionar na foto que você baixou, no vídeo que você baixou, de onde você extraiu essa informação, direitos autorais, mas muitos deles não exigem, né, essa menção ao autor, então você pode usar. Mas tá tudo descrito em cada um desses sites. Patrícia, diga lá. Anderson, você teria algum site para sugerir, assim, para portfólio, para texto? Porque eu vejo muito para quem é designer, para quem é publicitário, né, com imagens. Mas no meu caso, que sou jornalista, teria algum que você sugeriria? Você fala com texto pronto? Não, que tipo um WordPress que eu pudesse usar para portfólio, alguma coisa assim. A estrutura, talvez? A estrutura. A estrutura, sinceramente, você falou o que eu mais gosto, inclusive, de recomendar, que é o WordPress. Pela flexibilidade da plataforma, o WordPress é uma plataforma que você consegue construir sites dentro dele. Aqui na agência Draco, a gente só usa o WordPress, só não, mas a maioria absoluta dos sites são feitos na plataforma WordPress. Então, ele tem uma flexibilidade, ele tem uma qualidade de código, aí eu vou voltar um pouquinho para o tecniquez, tem uma qualidade de código incrível. Então, é uma plataforma muito boa, e aí tem os templates grátis ou pagos, tem os plugins grátis ou pagos, é uma plataforma sensacional, Patrícia, eu recomendo demais. Outras plataformas, como por exemplo o Wix, eu não uso tanto, e na verdade também não recomendo, então não vou me ater. Tem outras, Weebly, mas são plataformas menores. De plataforma consolidada no mercado, o WordPress é uma das melhores, sim. Aí é só a estrutura, né? É só a casca. O conteúdo, de fato, não vai ter conteúdo. Não estou lembrado agora de conteúdo voltado para jornalista ou para copywriter ou qualquer profissional dessa área. Posso pesquisar. Ok, Joinha. era isso mesmo, a estrutura, porque, por exemplo, o Behance é mais para quem é da área visual, então, para mim, não interessa muito. Então, eu queria algo mesmo como portfólio. De certa forma, é até uma plataforma de rede social, né? O Behance, o Pinterest, eles são, né, de certa forma, entre muitas aspas, plataformas de rede social e sim de portfólio. Agora, portfólio exclusivo para conteúdo, posso pesquisar e conhecer um pouquinho mais. Obrigada. Nada. Então, saindo um pouco de site, mas vocês vão perceber que eu ainda vou falar de site o tempo todo nas 4 etapas de uma conversão, né? Aqui é um pouquinho do funil de vendas, é um pouquinho da jornada de compra do cliente, que passa, tem outros, né?
dependendo da metodologia, tem outras etapas nessa lista e tal, mas essas são algumas das mais conhecidas, que é atrair, engajar, converter e reter. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, sempre voltando aqui para o que a gente está pensando e conversando e discutindo, que é site e como que ele é influenciado, está presente em cada uma dessas etapas. E aí, em relação a atrair visitantes, existem 2 modelos conhecidos, que é o inbound e o outbound. E aí, para quem, né, não é muito do marketing gosta de usar palavras em inglês, o inbound é você criar conteúdo, até escrevi ali, né, mas é você criar conteúdo, é você ter informação suficiente para as pessoas que estão buscando aquela informação chegarem até você. Você não busca pelas pessoas, você escreve conteúdo, você faz vídeos, você faz podcast para que as pessoas que estão buscando aquilo na internet, nas redes sociais, te encontrem. De certa forma, rede social é uma forma de inbound, porque você cria conteúdo, né, no seu perfil pessoal, corporativo, para que as pessoas que estejam interessadas naquele assunto te encontrem e te sigam. Mas existem outras formas, e aí o que eu vou falar bastante é do blog. Então, escrever conteúdos, fazer vídeos, né? Tem a plataforma do YouTube, mas você pode também ter no seu blog. Fazer áudios, podcasts e colocar no seu blog facilita a atração de novos visitantes, novas pessoas, usuários, se possíveis, clientes. Por quê? Né? Lembrar do número lá, a quantidade de bilhões de pesquisas por dia que o Google tem. E aí, algumas dessas pessoas pesquisam o que você oferece, o seu produto ou serviço. E se tem esse conteúdo em texto, em áudio, em vídeo, no seu site, o Google sabe que tem aquele conteúdo no seu site e coloca o seu site na lista, né, de possíveis sites que tem aquela informação que a pessoa está buscando. Daí, estar nas primeiras posições, voltando à questão que eu tinha falado, depende de algumas variáveis, inclusive qualidade do seu conteúdo. Mas, em relação a atrair visitantes, usuários, possíveis clientes, inbound é criar conteúdo para que essas pessoas que estão buscando a internet te encontrem. Então, se o seu site é estático e não tem atualização nunca, não tem blog, você não vai atrair visitantes, a não ser que a pessoa pesquise o nome da sua empresa. Ou pesquise serviços e produtos que tem escrito lá no seu site, mas a possibilidade de novas pessoas te encontrar é menor do que quando você cria conteúdos com frequência, cria blogs semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Por quê? Com mais quantidade de conteúdo, e óbvio, com qualidade, o Google entende muito melhor o que o seu site tem de informação. E para aquelas pessoas que estão pesquisando, o Google sabe que o seu site tem aquela informação que responde à dúvida, à necessidade da pessoa que está pesquisando. Então, super relevante. E aí, blog, né? É isso tudo. SEO, Search Engine Optimization, é uma técnica para que aquele conteúdo que você escreveu esteja tão bom de qualidade a ponto do Google entender que o seu site tem informação precisa que vai responder à necessidade daquela pessoa que está pesquisando. E aí, em relação a SEO, vou falar um pouquinho mais na frente, mas é uma técnica de escrever conteúdo, de fazer vídeos. Normalmente, até um pouquinho de tempo atrás, era basicamente escrever texto e o Google, né, por meio dessa técnica de SEO, o Google reconhecia que é de um assunto de um conteúdo de alta qualidade e mostrava, ranqueava melhor o seu site. Mas, atualmente, com o avanço da tecnologia, vídeos e áudios também estão sendo tratados com técnicas de SEO. Então, o que a gente fala num vídeo lá no YouTube, lá no TikTok, lá no Reels, também é ranqueado por essas plataformas para aparecer para as pessoas que estão pesquisando. Talvez não com a mesma, né, intensidade como é no blog, que é texto, e que tem, né, uma tradição um pouquinho mais, um pouquinho maior. Mas acontece. E áudio da mesma forma.
E redes sociais é uma forma de inbound também, mas não tem relação direta com o site. Você pode levar a pessoa da rede social para o site, do site para a rede social, mas né, não é exatamente o foco aqui. E outbound é o contrário. Ao invés de você criar conteúdo para a pessoa te achar, você vai em busca da pessoa. Então, está ali escrito, você vai atrás do seu cliente, é prospecção ativa mesmo, é o tal do porta a porta antigamente. É bater na porta da pessoa e oferecer seu produto ou serviço. Mas na internet não é, né? Então, porta a porta, sim, é por meio de e-mail marketing. Propaganda de TV e rádio ainda é mídia offline, tá? A gente não fala de online nesse caso. Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads são plataformas de anúncio. Você cria um anúncio para você chegar até o seu cliente. Então, ok que o seu cliente pode pesquisar no Google e o seu site aparecer na primeira posição por causa de um anúncio que você está patrocinando, pagando para o Google para aparecer na primeira posição. Mas também, no caso do Instagram e do Facebook Ads, você cria um conteúdo, seleciona o público para que aquele conteúdo apareça para aquele público. Então, você vai atrás das pessoas que são seus possíveis clientes. Isso é outbound. E aí, depois que você vai atrás dessas pessoas, né, por meio do e-mail marketing, por meio de anúncio, provavelmente você leva ele para o site que tem muito mais informações e um processo, né, uma jornada de compra muito mais estabelecido, consolidado, ou eventualmente, né, tem mais informações que depois você puxa a pessoa para o seu WhatsApp para fazer um atendimento mais personalizado ali. Então, essas duas formas de atrair clientes. E aí, SEO, que eu comentei um pouquinho antes, é uma técnica para o seu conteúdo ser melhor ranqueado. Ali está, né, o primeiro ponto, blog post, uma postagem no seu blog, para ser mais facilmente encontrado no Google. Tem um banco de headlines. Headlines é títulos ou basicamente títulos que podem ser usados para chamar a atenção das pessoas. Por quê? O Google ou as plataformas de busca normalmente não mostra o texto completo. Você pode escrever um textão lá no blog, ele não vai mostrar o texto completo. Ele mostra o título e um parágrafo, talvez, menos do que isso. Então, aquele título e aquele primeiro parágrafo tem que ser interessante o suficiente para que a pessoa que está navegando e achou aquele conteúdo tenha interesse suficiente para clicar ali e acessar o seu site. Porque se ela não tivesse, não for um título tão atrativo assim, ela vai ver o próximo site e, né, vai navegando ali em outras páginas. Então, por exemplo, um título que talvez, né, a gente provavelmente já viu isso no passado, um título que é interessante. Uma maneira 100% garantida de qualquer coisa sem qualquer outra coisa. Exemplo. Uma maneira 100% garantida de adestrar o seu cão sem precisar contratar um profissional. Um título bem interessante. Provavelmente muito atrativo para chegar até aquela pessoa que está procurando adestramento. Finalmente, uma maneira 100% comprovada de perder peso sem fazer dietas malucas. Provavelmente um título, uma headline super atrativa. Então, existe um banco de headlines, não são exemplos apenas, mas a gente pode usar, deve usar isso para chamar a atenção da pessoa. Porque, voltando à questão e frisando, o título é uma das primeiras coisas que a pessoa vai ver e que chama a atenção dele para clicar no seu site. Oi, Pedro, diga lá. Não, na verdade, eu coloquei aí o link de um site que a Patrícia perguntou, né? Assim, eu acho que esse site aí, eu acho que pode servir como referência para ela, para depois ela te procurar, você fazer o site, mas já tendo uma referência, né, de como que como que pode ser um site para ela, né? Uhum. Bacana. Eu já cliquei aqui no link que daqui a pouco eu vou, sem terminar a reunião, eu vou dar uma olhada também. Eu sou curioso. Então, frisando aqui, título é super importante. E aí, eu estou falando basicamente de títulos, né, focados aqui na estratégia de SEO para sites, mas títulos de postagens de redes sociais também têm que ser atrativos. Se for um título xoxo, sem graça, muito provavelmente, né, a quantidade de conteúdo que a gente recebe por dia, a gente não vai nem prestar atenção naquilo ali.
imagens sem graça, títulos sem graça, não chamam a atenção suficiente para a gente parar e, né, olhar aquilo com carinho. E é super necessário. A gente, né, cria conteúdo, voltando lá no inbound, para que as pessoas conheçam a nossa marca, nosso produto ou serviço. Então, vale parar para criar títulos melhores. E aí, esse banco de headlines, eu tenho um PDF gigante aqui, quem quiser, quem tiver interesse, depois eu vou mandar um e-mail, né, para vocês que estão participando, para ver quem que tem interesse, que eu disponibilizo. Mas a ideia é essa, é ter ideias. Que frase ruim. É isso, é ter ideias de títulos melhores que chamam mais a atenção das pessoas, porque é isso que a gente quer quando a gente cria conteúdo, quando criamos conteúdo. SEO, para estar nas primeiras posições, eu comentei várias vezes, e o Ads, Google Ads, Facebook Ads, para fazer campanhas pagas, envolvendo financeiramente investimento, para você aparecer para o público-alvo que tem interesse naquele assunto que você está impulsionando, pagando o anúncio. E aí, mais estatísticas, mais dados para a gente entender o quanto que é importante focar nisso. Então, se a gente tem site, não tem blog, estão perdendo muitas oportunidades de ter conteúdo, criar conteúdo, mostrar nossa autoridade, nossa competência, por meio de conteúdo para atrair, inclusive, mais pessoas. Ou para quando eu estiver fazendo um atendimento de um possível cliente e ele me pergunte, me questione mais informações sobre aquilo que eu estou oferecendo, que eu tenha o conteúdo já escrito para direcionar para ele, ou um vídeo explicando sobre aquele assunto, ou um áudio já pronto, que isso me facilita. Eu quero que as coisas, a tecnologia, facilite a minha vida de vendas. E o site para vender, que seja escalável, tem que ter conteúdo que responde às dúvidas, que tenha argumentos comerciais para fazer a pessoa falar, é isso que eu quero, deixa eu contratar com você, deixa eu comprar com você. Então, alguns dados, empresas com blogs ativos recebem 97% mais clientes potenciais, a fonte é Certiprof, é uma certificadora profissional. Esses outros dados, não vou ler exatamente, mas tá aí algumas justificativas do quanto que é importante ter conteúdo em formato de blog e fazer um inbound. Headlines atrativos, de novo, voltando na questão lá das headlines, tem esses tipos, essas categorias de headlines. Então, de prova social, de comprovação de que você é bom o suficiente para a pessoa se interessar em contratar. Por exemplo, se deu certo para alguém, isso gera credibilidade que você é bom e vai resolver o problema daquela pessoa. Autoridades, é profissional qualificado o suficiente para resolver o problema daquela pessoa. Facilidade, ninguém quer nada difícil. Então, uma headline de facilidade, por exemplo, você está pronto para aprender a tocar piano sem precisar se matricular em uma escola? Tá bom, você pode ser uma escola de música. Eventualmente, você criar conteúdos gratuitos, com dicas, tutoriais, materiais que dão um incentivo para aquela pessoa que já está interessada no assunto. Isso vai fazer ela ficar cada vez mais engajada no tema, no assunto, na sua empresa, na sua marca, na forma como você se comunica, até o momento que ela falar, agora eu preciso. Quem que eu vou lembrar? Quando eu precisar daquele produto ou serviço, quem que eu vou lembrar? Muito provavelmente alguém que já está me ajudando. Muito provavelmente alguém que já me deu dica, alguém que eu sigo nas redes sociais, alguém que tem conteúdo legal que eu gosto de ler, ver vídeos sobre. Então, por isso que é super válido tudo isso. E aí tem essas várias categorias que são legais a gente parar para prestar atenção e voltando lá para o banco de headlines. E aí, a gente passa para o segundo momento de engajar as pessoas. Então, a gente atraiu já a atenção das pessoas, dos usuários que estão na internet, que tem milhões de informações, atraímos por meio disso tudo que a gente, que eu comentei aqui, que a gente viu. É o momento de engajar. E aí tem esses 4 pilares de conteúdo relevante. Você dá dicas, você faz um tutorial e apresenta para a pessoa, tem estudo de caso, você
comenta sobre um cliente que você atendeu, como que era antes, o que que você fez, como que ficou depois, muito melhor. Materiais de apoio, e-book. E-book é super legal quando a gente cria conteúdo. Blog é uma dessas formas de criar conteúdo, rede social é outra forma. E-book é um conteúdo muito mais especializado. A gente fala que é um conteúdo rico. É muito mais informações sobre aquele assunto especificamente, não é generalista, é sobre um assunto, e que quem está ali lendo aquele e-book já passou pela etapa de interesse, de atração. Ela já entende um pouquinho do assunto, pelo menos o suficiente, para estar ali no momento de deixa eu adentrar nesse assunto, entender muito mais. Essa pessoa que está lendo um e-book, que está vendo um vídeo técnico da sua área, essa pessoa é muito mais engajada do que uma pessoa que está só navegando nas redes sociais, por exemplo. Então, aqui a gente fala de muito mais informação rica, conteúdo rico. E-book é uma dessas formas de conteúdo relevante. E aí os formatos, né, texto, vídeo ou áudio. O foco é que tipo de conteúdo que eu crio. Ah, eu vou fazer um vídeo. Qual vídeo? Eu presto tantos serviços, eu ofereço tanta coisa, sobre o que eu vou falar? Vamos voltar o foco para o público-alvo. O que normalmente as pessoas têm de necessidade? O que elas têm de dúvida? Quando entra em contato com você, um cliente, o que ele te pergunta normalmente? Tá, preço é uma das coisas. Mas outras coisas, sobre o serviço, como que funciona, como que é o processo. Então, isso é uma informação que a gente pode usar para ter ideias de que tipo de conteúdo que eu crio. Vou criar conteúdo aleatório? Não, vou criar conteúdo estratégico, pensando em resolver um problema do meu público-alvo. Estou oferecendo um conteúdo gratuito para o meu público-alvo? Estou. Mas aquela pessoa que está vendo aquele conteúdo, está recebendo aquela informação, por meio daquilo ele pode comprovar quão bom eu sou na minha área. E aí, por causa disso, ele pode falar, eu tenho dinheiro ou eu preciso muito a ponto de querer contratar o seu serviço, comprar o seu produto. Então, focar no público-alvo é isso. Pode criar conteúdo aleatório? Pode, mas é melhor criar conteúdo estratégico, pensar estrategicamente na hora de criar. Fornecedores e colaboradores também entram nessa. Às vezes, né, uma empresa um pouquinho maior está ali com alguns colaboradores, alguns funcionários, e cria conteúdo só tentando atrair pessoas novas. Mas, até já comentei isso algumas vezes em outros momentos, receber referências ajuda demais, facilita demais o processo de fechar um novo negócio. Então, se um colaborador que está ali com você, que já entende bem do que você faz, se ele recebe conteúdos também da sua empresa, do seu negócio, ele muito provavelmente vai compartilhar ou pode compartilhar aquele conteúdo com a rede dele. E aí, ao invés de, no seu Instagram, você tem lá 10 mil seguidores, legal. Você, com essa pessoa, esse colaborador, você está atingindo um público que não é seu seguidor, provavelmente, que é o público dele, são os seguidores dele. E que estão recebendo conteúdo que, né, você está dando de graça aí, está ganhando essa visibilidade a mais por causa do seu colaborador. Fornecedor, a mesma coisa. E frequência é super importante, não adianta tudo isso aqui que eu estou comentando. Fazer uma vez na vida, vou fazer aquele checklist uma vez e 10 anos depois eu vou voltar e olhar o checklist de novo. Eu vou criar um blog, um vídeo, uma vez a cada 3 anos. Não, isso não adianta muito, não. É melhor não perder esse tempo. É interessante que você gaste ali, invista tempo e qualidade para criar algo com frequência. Eu consigo fazer uma vez por mês. Tá bom, então faça uma vez por mês. Se comprometa com aquilo, coloque na sua agenda e se cobre por aquela tarefa que você tem que fazer. Porque constância é super importante. Frequência é necessária. E aí, quando alguém, um possível cliente, te procurar no WhatsApp e fizer perguntas, você obviamente vai responder as perguntas da pessoa e levar a pessoa a mais conteúdos no seu site, no seu YouTube, nas suas redes sociais.
Então, está ali uma dica de complementar uma resposta. Ao invés de falar a mesma coisa com várias pessoas diferentes, você já tem um conteúdo pronto, que inclusive vai atrair mais pessoas. E aí, chegamos na terceira etapa de converter leads em clientes, pessoas interessadas em clientes, e aí tem 4 pontos aqui válidos para a gente pensar. Captar e analisar dados na internet, por meio do nosso site, é essencial. Então, eu uso um recurso tecnológico para ter informações sobre quem está visitando o meu site. Quais páginas está visitando? Comentei isso lá no começo. Quanto tempo ficou nessa página? De onde que veio? Qual pesquisa fez para chegar nessa página? E aí, se é alguma página de algum serviço que eu considero relevante, importante, a ponto de ter criado aquela página, aquele conteúdo, eu vou focar esforços, vou investir tempo. Mesmo, eu posso criar conteúdo ou usar a técnica de SEO para ter muito mais pessoas visitando, 200, 300, 1.000, 1 milhão. Mas se já cheguei no limite de qualidade do conteúdo, eu posso criar ou mudar ou alterar os argumentos comerciais para que aquelas mesmas 100 pessoas que acessam aquela página tenham mais interesse, para que eu tenha um percentual maior de pessoas que me chamam por causa daquele conteúdo. Só é possível por meio de captar e analisar dados. Então, olhar o Google Analytics e o Ubersuggest, que é mais para a palavra-chave, em alguns momentos. Não é uma vez na vida também, não. Em alguns momentos. Oferta de valor, aí aqui tem o 5W2H, o que é, porque é necessário, quem precisa. Aqui é basicamente para produtos e serviços. Então, é bom responder essas perguntas no conteúdo do seu site. Porque, eventualmente, as pessoas que estão ali acessando aquela informação precisam disso para decidir comprar. Ou para decidir comprar de você. Porque se não for informação clara o suficiente, completa o suficiente, ela pode ter entendido que ela precisa, mas não viu tanto valor em você, então ela vai comprar do seu concorrente. Então, essas não está aqui no formato de perguntas, mas são, de certa forma, perguntas. O que é, por que é necessário, quem precisa, quando é usado, onde comprar, como comprar ou usar e quanto custa, isso é válido. Tem algumas pessoas que não gostam, empresários, empreendedores, que não gostam de colocar valor, né, tão explícito assim, que preferem falar do valor, do preço, custo, diretamente com a pessoa, e está tudo bem. Eu, particularmente, gosto de expor praticamente todos os preços dos serviços que a agência Draco oferece. Mas isso é estratégia de cada um. Se não tem o valor, pelo menos, se não tem o preço ali, pelo menos tenha uma informação de onde que eu encontro esse valor. Eu preciso entrar em contato com você pelo WhatsApp, eu preciso te ligar, eu preciso ir na sua casa, no seu escritório, para saber o valor? Então, como que eu consigo essa informação? Porque eu preciso. Então, eu não vou comprar nada sem saber o valor. Atendimento, é óbvio, vai ter um curso sobre isso também, específico sobre atendimento. Comentei um pouquinho no curso passado, que atendimento é essencial. E atendimento faz conversão. Então, um atendimento ruim, a gente sabe disso, mas, né, eu estou aqui para frisar alguns pontos que a gente sabe que precisa, mas às vezes a gente deixa para lá. Às vezes a gente faz um atendimento ruim, às vezes a gente demora no atendimento, fala informações incompletas. Então, né, é super válido pensarmos em atendimento de qualidade. E fortalecer relacionamento para receber indicações, né? Voltando ao que eu falei, indicação facilita as pessoas, o processo, né, de compra, e facilita as pessoas a fecharem negócio. E aí, a última etapa desse processo, para eu ir finalizando e a gente abrir para a gente conversar mesmo,
reter clientes, e aí, por meio do site, a gente consegue reter clientes atuais, já está na nossa base, já é meu cliente, já paga algum produto ou serviço, ou já pagou, e aí eu uso o site para que aquela pessoa fique comigo e vire um advogado da marca. Esse é o último grau de sofisticação que existe. O seu cliente gostou tanto do seu produto ou serviço que ele fala bem de você para o coleguinha do lado. E aí, se ele, né, se dispôs a falar, muito provavelmente você conseguiu ali um cliente fiel e retido na sua base por algum tempo, ou muito tempo, ou a vida inteira. Para isso, esses 4 pontos: produtos ou serviços de qualidade, né, o atendimento, de novo. Então, a gente usa o atendimento, foca no atendimento para reter e para converter e também para reter. Agregar valor ao longo do tempo. Então, te vendi um serviço, um produto. De alguma forma, eu consigo agregar valor? Pode não ser naquele mesmo momento que eu estou te entregando o produto ou serviço. Pode ser um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais no futuro. Mas eu consigo te agregar valor? E o site, com conteúdo, de certa forma, você consegue agregar valor. Então, é uma dica, é um tutorial, é um vídeo explicativo, é uma informação a mais que você está entregando de graça, entre aspas, né, que faz parte, para que aquela pessoa sinta-se feliz, contente o suficiente para falar: nossa, entregou muito mais do que eu contratei, do que eu comprei. Então, provavelmente é uma pessoa que vai ficar na sua base mais tempo. E programa de indicações também é uma estratégia, um pouquinho amplo, né? Programa de indicações, seja com desconto, seja com ganhar algum prêmio, qualquer coisa do tipo. Depois de tudo isso, com certeza, é muita coisa, eu sei, mas depois de tudo isso, com certeza, seu site vai vender mais para você e, de novo, que seja sozinho, né? Que seja tudo isso que a gente aplicar no site para ele vender o meu produto ou serviço, a minha marca, o meu negócio, sozinho. Mas, se não for tão sozinho assim, pelo menos, né, que entregue para mim no atendimento do WhatsApp, do telefone, do porta a porta, uma pessoa que já está, assim, na última decisão, nas últimas dúvidas para tomar decisão e falar: vou contratar, vou comprar de você. Por quê? Porque é um site bem estruturado, seguindo tudo isso. Tem um funil de vendas, que talvez é aqueles 4 passos que eu comentei, está de acordo com a jornada de compra do cliente. Eu falei do último grau de sofisticação, que é o advogado da marca. É facilmente encontrado, aí a gente fala de SEO, blog, tudo isso de conteúdo de inbound, e prova a sua competência para a pessoa falar: você é bom o suficiente, vai resolver o meu problema, deixa eu contratar de você. Quanto custa? Bom, aqui na agência a gente oferece os sites por meio de planos mensais, então a gente não vende site, a gente vende uma assinatura de site, aí tem, óbvio, diversos planos, aqui eu coloquei só esses 2 para a gente saber dessas opções, mas tem desenvolvedores de site no mercado que cobram o valor cheio pelo site, te entrega o site e pronto, acabou. Tem agências ou profissionais que, como a gente aqui, fazem o plano mensal. Cada um tem o seu formato. E tem diversos tipos de site também. Aí são só 2 opções. E, óbvio, que eu ia, né, colocar um CTA aqui no final, um Call to Action, uma chamada para ação, para quem não conhece ainda ou não visitou recentemente. O nosso site, óbvio, que é atualizado, né? Pode não ser diariamente, que a gente, né, é uma equipe enxuta, mas a gente atualiza o site com informações de notícias do mercado, e o blog, que a gente cria conteúdo, e tem muito mais coisas, muito mais conteúdos e informações lá no nosso site. Então, né, se você não conhece, acesse. Se já conhece, mas visitou há muito tempo, vale a pena uma nova visita. E por aqui termina minha fala. Agora vamos conversar um pouquinho, se alguém tiver vontade de puxar algum assunto, tiver uma dúvida. Bom, Anderson, eu só preciso sair porque eu tenho Clarice. outra reunião agora. E eu já peguei 5 minutos do seu tempo. Tá bom, mas foi muito bom. Gostei Obrigado, muito. Clarice. Eu que Obrigado pela agradeço. participação. Obrigada.
Anderson, eu tenho Diga lá, Pedro. uma dúvida em relação ao Google Analytics, Aham. se ele deixa mais efetivo o site na busca orgânica, assim, afinal, tem um aplicativo do Google instalado ali dentro do site, então isso faz o Google ranquear melhor o site? Você tem essa informação? Aham. Sinceramente, não, Pedro, porque assim, é só um coletador de dados para você analisar aqueles dados e tomar alguma decisão estratégica em relação a quem está acessando, né? Não tem informação tão detalhada de que é o Anderson do e-mail tal, do telefone tal, que está acessando essa página. Não é assim. Mas, né, são informações um pouco mais genéricas de quantas pessoas estão acessando, quais páginas acessaram, quanto tempo ficou, de onde que veio. Então, não faz ranquear melhor, mas faz você ter informação suficiente para tomar decisões em cima daquilo. Então, tem que olhar o Google Analytics. Se não olhar, também não adianta. Sim, entendi. Legal. Ranquear, assim, o Google, ele né, óbvio que é a fórmula da Coca-Cola, é a fórmula do Google, ninguém sabe o que ele faz exatamente em relação à forma de ranquear, mas existem as variáveis que se relacionam com o melhor ranqueamento. E aí o SEO é quem trata muito bem isso, ou SEM, né? Search Engine Marketing. São diversas técnicas que não quer dizer que seguindo a risca eu vou ter o site no primeiro lugar, porque até o domínio, quanto tempo aquele domínio existe, quantos sites referenciam o seu site, até isso tem relação com o quão bem posicionado o seu site vai estar no ranqueamento. Então você pode ter um conteúdo sensacional, digamos que uma copia e cola de um site grandão. O site grandão vai ficar mais bem ranqueado, mais no topo do que o seu. Por quê? Porque é um site grandão, porque tem muito mais páginas, porque tem muitos outros sites referenciando aquele, porque tem sites grandes, de nome, de importância, que referenciam aquele site maior do que o seu. Então, Sim. tem muita coisinha envolvida. Mas, assim, enquanto empresários, empreendedores em expansão, que a gente tem o nosso site que está crescendo e tal, é criar conteúdo mesmo de qualidade, olhar para o SEO, ver as técnicas, como que faz um conteúdo melhor para SEO, que aí tem uma diferença, né? Conteúdo melhor para SEO não quer dizer que é um conteúdo bom, né? De qualidade, fontes confiáveis. São duas coisas completamente diferentes. Você pode escrever um conteúdo péssimo, de qualidade de fonte confiável. Pode ter informação duvidosa ou mentirosa lá. Mas se está bem, né, estruturado em relação a SEO, ele vai ser bem posicionado. Então, tem esse ponto de atenção também. Mas, em teoria, a gente, né, somos pessoas profissionais idôneos, a gente cria conteúdo, né, ok, bacana e com fontes confiáveis, com informações precisas, certas, e seguindo o SEO, eu acho que é uma técnica para isso, para ficar melhor ranqueado. Eu falo muito, né, Pedro? Nada, é o necessário para ficar Tá bom. compreensivo. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma coisinha para a gente conversar? O legal ali dessa apresentação, desse curso, é que puxa um pouquinho da área de negócio, mas fala, obviamente, do que a gente pode mexer no nosso site para ter esse resultado melhor. Então, não falei muitos termos técnicos aqui, óbvio que um ou outro eu tenho que falar, porque não tem como fugir, o que eu comentei, que a área de marketing tem muito inglês, gosta de gourmetizar o assunto, mas o que a gente tem que fazer para melhorar a qualidade do nosso site, bom, tem esse conteúdo, né? Rever essa aula ou o que vocês anotaram e colocar em prática. E assim, não existe fórmula mágica de nada, né? Não tem como falar, é só fazer tal coisa que pronto, seu site vai ser maravilhoso, na semana que vem vai ser o primeiro resultado em todas as pesquisas que existem no mundo. Não é assim, não funciona assim. É tudo com o tempo, mas é claro que o tempo vai passar para todo mundo.
Então, se a gente fizer coisas boas nesse tempo, óbvio que os resultados vão ser bons. Filosofei um pouquinho aqui, mas é isso. Se o nosso site vai continuar existindo porque o nosso negócio continua existindo, nossa empresa continua existindo. Vai continuar existindo porque eu quero que continue existindo. É melhor eu fazer coisas boas, eu pensar em técnicas e estratégias que vão melhorar os resultados do que eu deixar como está. Posso deixar como está? Posso. Eventualmente, às vezes, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem profissional capacitado para fazer melhor. Mas, né, a gente viu coisas super tranquilas, não quer dizer simples nem fáceis, mas tranquilas da gente, pelo menos, olhar para aquilo e falar, eu dou conta de fazer, deixa eu pegar e fazer um pouquinho, um pedacinho, e melhorando de pouquinho em pouquinho para ter resultado cada vez melhor. Alguém quer puxar mais alguma coisinha? Quer comentar algum assunto? Quer tirar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa que eu falei errado? Não? Você fala de onde, Anderson? Só por curiosidade. Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, ok. Você é de onde? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, mas eu morei 6 anos em Salvador, agora estou em Guarambi, que é interior da Bahia, é fronteira com o norte de Minas. Tem um pouquinho de sotaque. E eu acho maravilhoso o sotaque, eu acho muito lindo. Obrigada. Bacana demais, Patrícia. Então, esse curso vai estar, eu vou encaminhar no e-mail marketing, a gente vai disparar no e-mail marketing para vocês que participaram, inclusive lá com o banco de headlines que eu comentei, para a gente ter ideias novas de títulos para nossos conteúdos de blog e de redes sociais, né? Para quem tiver interesse, esse curso vai estar disponível, ele está sendo gravado, vai estar disponível para quem quiser também, e depois, né, quem puder dar um feedback, vou enviar um formulário de feedback do curso para a gente ir melhorando as coisas ao longo do tempo. Afinal, eu falei muito, né, de melhor ao longo do tempo. Agora, no finalzinho, a gente também tem que, óbvio, que melhorar do nosso lado aqui, de palestrante, de quem está ministrando um curso desse. Então, feedback positivo ou negativo sempre é válido e a gente entender e ver onde que a gente está errando e onde a gente está acertando para ir melhorando mais. Então, agradeço a participação de todos vocês e a gente segue se falando por algum meio de contato que a gente tenha. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.